A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo e estamos indo para mais uma aula discipulado lado a lado. Eu espero que o Senhor fale muito ao teu coração, te possa trazer fortaleza, grandes expectativas, que você possa aprender e desenvolver essa aula e também futuramente poder discipular outras pessoas, ok? Então hoje nós vamos falar sobre minha força, a nona aula, e eu creio que vai ser uma aula extraordinária, vai abrir muito a sua mente e fazer com que você dê novos passos de fé. Amém? Muitas vezes nós achamos a pessoa mais forte do mundo e outra vez nos achamos mais frágil do mundo. Tanto um extremo quanto o outro é perigoso. Quando nos sentimos fortes demais, temos a tendência de nos orgulharmos, de sermos independentes. E a soberba geralmente toma conta do nosso coração. Quando nos sentimos fracos demais, podemos ficar depressivos e viver da autocomiseração. Afinal, somos fortes ou somos fracos? Então vamos ver dentro do conteúdo o que Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos diz acerca disso. Lembrando que você que está fazendo esta aula, está estudando essa aula, se você tiver a apostila, sempre lembre de ver os versículos bíblicos, mesmo que na apostila já tenha a resposta. Não deixe que essa facilidade te atrapalhe. Então é necessário você abrir a sua Bíblia, estar com ela do seu lado, abrir ela, ver os versículos bíblicos, acompanhar, ver a pergunta e ver também a resposta. Primeiro tentar responder junto ao versículo bíblico que está ali propondo, depois você vai ver a resposta para dar uma relembrada, ok? Você que não tem apostila, é interessante você escrever. E quanto mais você escreve, mais fácil você tem de aprender, gravar e também para que você faça a revisão do seu estudo, ok? A fragilidade humana. Você coloca aí, pergunta número 1. O que somos, vírgula, segundo o que a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19, ponto de interrogação, ok? Coloque embaixo o R de resposta, dê uma olhada, leia a pergunta com calma, se puder também pode pausar o vídeo para ficar mais fácil para você que está escrevendo, para você poder escrever, coloque R de resposta e depois veja lá o que está propondo em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Lá diz que somos pó e ao pó voltaremos. Então já está lidando com a questão da fragilidade humana, ok? Como somos frágeis e passageiro. Coloque aí, pergunta número 2. O que o apóstolo afirma que somos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ponto de interrogação. Coloque embaixo R de resposta e veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Lá está dizendo que nós somos frágeis como vaso de barro. Então, veja como já está tratando a questão da fragilidade humana. Fizemos uma introdução ali, falando se somos fortes ou se somos fracos. Que quando nós nos achamos fortes demais, nos tornamos independentes, e quando nos achamos fracos demais, nos tornamos pessoas depressivas e se utiliza da autocomiseração como uma válvula de escape para os seus sentimentos, ok? Vamos lá, coloque aí, pergunta número 3. O que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5, ponto de interrogação. Embaixo você coloca R de resposta, ok? Então você vai lá no texto, veja o texto, ok? E lá o versículo bíblico vai estar maior do que às vezes eu estou falando aqui, tá? Sem mim, vocês
não podem fazer nada. Então, a ideia de que o ser humano tem uma fortaleza dentro dele, que ele pode ser alguém só e resolver tudo sozinho, cai por terra, porque nós precisamos do Senhor. E aqui está claro que sem Jesus nós não podemos fazer nada, ok? Pergunta número 4. Eu estou um pouco mais rápido porque senão essa aula fica muito grande e aí na hora de fazer, no caso às vezes eu tenho que fazer os ajustes, aí às vezes dá um grande trabalho para fazer, às vezes no Canva ou um outro, quando está muito grande é um pouco complicado, às vezes até trava a aula, que eu não consigo às vezes fazer, até porque eu nem sou muito bom nisso, né? Ok? Coloque aí, pergunta número 4 e escreva aí. O que aconteceu ao poderoso rei Nabucodonosor? Ponto de interrogação. Leia Daniel, capítulo 4, versículo 29 ao 33. Isso aqui é forte, né? Isso aqui é muito forte. Lá vai falar que ele passou a viver como um animal irracional, porque se achou forte e poderoso, né? Então lá o texto vai te dar mais discernimento dessa pergunta. Se achou muito grande, achou que era o poder das suas mãos, então Deus o abateu por um período, né? Até que ele se reconhecesse Deus, na verdade, como quem deu, quem fez todas as coisas, mas ele ainda demorou, viu? Demorou para reconhecer. Então coloque aí. Pergunta número 5. Pergunta número 5. Escreva aí, pergunta número 5. O que aconteceu ao rei Herodes no texto narrado em Atos, capítulo 12, do versículo 21 ao 23, ponto de interrogação. O que aconteceu ao rei Herodes no texto narrado em Atos, do capítulo 12, do versículo 21 ao 23, ponto de interrogação, coloque embaixo R de resposta, ok? O que aconteceu com ele? Você sabe dizer? Você saberia dizer? Ele morreu comido de vermes, foi comido por vermes, porque tomou a glória que era de Deus. Olha que morte terrível, né? Então, aqui nós estamos tratando isso, sobre a fortaleza e a fraqueza do homem, para que o homem entenda quem você é, não é verdade? Então o tema é a minha força. E de onde vem a sua força? Então você vai entender da onde vem a sua força. Amém? Diante de tudo o que vimos, concluímos que somos muito frágeis. Hoje estamos bem, amanhã desaparecemos e é difícil as pessoas entenderem isso. Este é o motivo de haver muita gente orgulhosa e prepotente em nossa sociedade, principalmente os ricos e famosos. Como cristãos e conhecedores da nossa verdadeira condição, precisamos ser humildes e dependentes da graça divina. Então, concluímos o quê? Que somos frágeis e muitas das vezes, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo ou que têm uma fama, muitas das vezes se acha, né? Se torna alguém orgulhoso e prepotente. Então nós vemos agora na questão 5 que uma pessoa que se torna prepotente, Deus o abate, assim como fez tanto com Nabucodonosor como o rei Herodes, ok? Nossa força, você pode escrever aí para quem está escrevendo, nossa força vem de Deus, ponto de exclamação, ok? A nossa força vem de Deus, ok? Pergunta número 6, coloque aí, número 6. O que aprendemos com o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17? Ponto de interrogação.
O que nós aprendemos com esse texto, ok? Não conseguimos coisa alguma pela nossa força, mas pela força de Deus. Nós não conseguimos coisa alguma pela nossa força, mas pela força de Deus. Amém? Observação. Existe um conceito bastante errado do merecimento. As pessoas dizem: eu lutei, eu me esforcei, eu trabalhei, eu mereço. Precisamos considerar a resposta da questão número 3. Sem mim, nada podeis fazer. Pois saúde, força, inteligência, oportunidades, tudo isso também vem de Deus. Então, considere lá a questão número 3, a resposta lá. Sem mim, nada podereis fazer. Ok? Pergunta número 7. Coloque aí, número 7, e escreva: qual é a certeza que o salmista expressa no Salmo 73.26? Ponto de interrogação, coloque embaixo R de resposta. Qual é a certeza que o salmista expressa no Salmo 76.26? Ponto de interrogação. Que mesmo sendo ele fraco, tinha certeza de que Deus era a sua força. Quando o ser humano entende isso, ele muda a sua vida, ele muda a sua existência, ele muda a sua forma de pensar, de agir, ele se torna uma pessoa mais humilde e com o coração mais aquebrantado, com mais acesso a Deus, porque ele se rende a Deus de todo o coração. Não há orgulho dentro de uma pessoa que entende que a sua força vem de Deus. É uma pessoa que facilmente está se prostrando diante de Deus, facilmente está se entregando a Deus, facilmente reconhece os seus erros, os seus pecados, as suas dificuldades, e assim é uma pessoa que se torna aprovado diante de Deus, ok? Questão número 8, escreva aí, questão número 8. O que acontece aos que confiam no Senhor? Ponto de interrogação. Leia Isaías 40, versículo 31. O que acontece aos que confiam no Senhor? Ponto de interrogação. Leia Isaías 40, 31. Coloque embaixo R de resposta. Recebem sempre novas forças, são renovados pelo Senhor, ok? Então, todos aqueles que decidem confiar no Senhor, ele recebe sempre novas forças do Senhor e são renovados pelo Senhor, amém? Pergunta no número 9. Quando obtemos essa força que vem de Deus? Ponto de interrogação. Quando obtemos essa força que vem de Deus? Ponto de interrogação. Paulo nos responde em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Coloque R de resposta e veja o que está escrito lá. Quando obtemos essa força que vem de Deus? Ponto de interrogação. Paulo nos responde em 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 9. Quando somos fracos e dependentes de Deus. Amém? Observação. Quando nos sentimos fortes, esquecemos-nos de Deus e fazemos tudo pela nossa força. Já quando estamos fracos, nos tornamos mais dependentes de Deus. Amém? Então, lembre-se que a dependência de Deus é algo que te sustenta. A dependência de Deus, ela ativa o mundo espiritual e te faz acessar aquilo que pela sua força e sabedoria jamais você acessaria. Pergunta número 10. Escreva aí. A que conclusão chegamos olhando para Tiago,
capítulo 4, do versículo 13 ao 16, ponto de interrogação. A que conclusão chegamos olhando para Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 16, ponto de interrogação. Coloque R de resposta e veja o que está escrito lá. Abra sua Bíblia e veja o que está escrito em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Precisamos sempre depender de Deus. Amém? Então nós precisamos sempre depender de Deus. Um dos grandes segredos para ser forte e reconhecer que a força não está em nós é reconhecer que tudo o que somos, temos ou fazemos vem de Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua soberana vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Quando reconhecemos isso e vivemos na dependência de Deus, a sua força se manifesta em nós. Todo tipo de força, seja força física, intelectual, emocional ou espiritual, nós encontramos nele. Ele é a fonte de todo tipo de força. Por isso é que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Chegamos no final desta aula e eu quero fazer uma breve oração com você neste momento, e eu creio que Deus vai abrir o seu entendimento, a sua mente, vai te fazer crescer poderosamente, e você também poderá ensinar outras pessoas, ativar o dom que há em você. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai Santo, digno de todas as coisas, nós estamos aqui neste dia, Senhor, para aprender mais de Ti. Que os Teus filhos que se disponibilizaram a fazer esta aula possam aprender, possam receber mais do Senhor, ter sabedoria dentro do seu coração e da sua mente, que eles possam desenvolver de uma forma primorosa o Teu conhecimento, que eles possam, Papai querido, serem renovados, ativados, que eles possam também, Senhor, ter uma visão ampla, Senhor, do Teu reino, que a Tua palavra seja para eles um verdadeiro alimento, assim como é para mim. Senhor, que eles possam derramar na vida de outras pessoas, que o Senhor vai colocar na direção deles, e que eles possam ser um canal de bênção, Senhor, sobre a vida de outras pessoas. Pai, é o que eu te peço, e creio, Senhor, que os Teus filhos irão exercer, Senhor, o seu chamado com excelência, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Até a próxima aula. Não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário, comentar sobre a aula, tá bom? E deixar também o seu pedido de oração, e eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz e de bênção no nome de Jesus.